Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a criar a nossa primeira tabela em nosso banco de dados geográficos. Então, nesse caso, nós temos aqui o sistema gerenciador PostgreSQL na versão 17. Nós criamos no vídeo anterior o banco de dados geográfico chamado BDG1, só reforçando como que nós checamos, né, se esse banco ele é ou não com capacidade de lidar com dados geográficos. Aqui em extensão, nós vamos observar que existe instalada a extensão PostGIS. Portanto, esse BDG1 é considerado um banco de dados geográfico, ok? Aqui em esquema, quando nós vamos em tabela, nós observamos que existe apenas a tabela de sistema de referência, que é uma tabela criada no momento que nós adicionamos a extensão espacial a esse banco, ok? Então, nosso objetivo é criar nossa primeira tabela de dados geográficos nesse banco. Então, nesse caso, para fazer esse exercício, nós vamos criar a tabela para armazenar a localização geográfica de escolas, tá? Bem, aonde que nós escrevemos, né, os nossos comandos para criar aí as nossas tabelas, né? Então aqui no banco de dados eu posso com o botão direito do mouse escolher essa ferramenta de Query Tool, tá? É uma ferramenta de consulta. E é aqui que nós vamos escrever os nossos códigos em SQL. Lembrando que esse é um banco de dados relacional, portanto, ele armazena os dados na forma de tabelas, e a linguagem para nós trabalharmos com banco de dados relacional é o SQL, tá? Bem, o que nós podemos aqui, talvez até por fins de curiosidade, é checar, né, qual é a extensão, né, a versão dessa extensão do PostGIS aqui que foi instalada, tá? Então nós podemos rodar, né, um comando, né, para checar essa extensão, tá? Então esse comando ele é um select postgis underline version, tá? Abre e fecha parênteses. Então nesse momento ele vai buscar qual é a extensão que foi a versão, né, dessa extensão do PostGIS que foi instalado. Então, para que esse comando ele seja executado, né, eu seleciono a linha de interesse e executo, né, esse script, ou meramente aperto aí o F5. Então, aqui, veja, eu tenho a versão 3.5, tá? Então, esse comando, ele me retorna, né, a versão instalada do PostGIS. Eu posso, para facilitar, né, a compreensão do meu script, ir adicionando comentários. Então, os comentários eu adiciono marcando aí, né, tracinho de menos, né, então 2 vezes, observa que muda aí a cor, e eu posso escrever o que esse comando representa, né, então, aqui no caso, checar a versão da extensão PostGIS instalada no banco de dados, tá? Então, ele vai entender que isso aqui é um comentário, tá? Bem, talvez seja também interessante eu checar, né, a versão do meu SGBD. É claro que eu poderia visualizá-la aqui, eu sei que é 17, mas por curiosidade também posso fazer isso via comando, tá? Então, nesse caso, eu posso pedir select espaço version, tá? Então, eu tenho ali, da mesma maneira, eu tenho aqui a versão 17.2, então está rodando aí em cima do meu Windows 64 bits, tá? Então aqui eu estou checando, né, a versão do meu SGBD, tá? Então posso colocar aqui novamente um comentário para não me esquecer disso aí. Bem, esse script aqui SQL, ele pode ser armazenado, né? Ele pode ser salvo para futuramente eu acessar esse script. Então, basta que eu marque aqui salvar e escolha um local onde eu quero que esse script seja salvo, ok? Então, vocês observam que aqui em Query é onde eu escrevo o meu script. E aqui em Data Output é onde ele retorna para mim o resultado dessa consulta SQL, tá? Bem,
O exercício de hoje é, então, criar uma tabela, né, para armazenar a localização das escolas. Então, nós vamos aqui colocar um comentário, só para nós alinharmos aqui. Então, nós queremos criar uma tabela e chamar essa tabela de escolas. E essa tabela ela vai ter, né, os seguintes campos ou colunas. Uma coluna chamada ID, que vai ser uma coluna que vai identificar de forma única cada uma dessas escolas. O nome da escola é um outro campo, o número de alunos que tem nessa escola, e por ser uma tabela geográfica, ou seja, por ser uma tabela que vai armazenar a posição, as coordenadas das escolas, eu vou precisar da coluna de geometria, tá? Então, nós vamos criar uma coluna para armazenar a geometria. Em geral, a gente chama essa coluna de G1, ok? Então, essa tabela ela terá 4 colunas, e para cada uma dessas colunas, nós temos que definir o tipo de dado que será permitido ser armazenado em cada uma delas, tá? Com isso, nós temos o que a gente chama de esquema da nossa tabela, ok? Bom, só uma analogia, se a gente vir aqui na tabela que já existe no banco, vocês vão ver que tem as colunas dessa tabela. E vocês observam que ao lado do nome da coluna, então o nome aqui é SRID, existe o tipo de dado permitido para essa coluna. Então, nessa coluna SRID só é armazenado valores inteiros, né? Nessa segunda coluna, chamada OutName, eu já consigo armazenar texto, e esse texto tem uma limitação, né, de comprimento, então no máximo aqui 256 letras, tá? Então nós vamos, isso é o que nós chamamos de esquema da nossa tabela. Então nós vamos criar uma tabela agora chamada escolas. Bem, o nosso comando SQL, então isso aqui é só um comentário, né? Se a gente executar aqui, ele não faz nada, não retorna nada, né? Não faz nenhum tipo de criação, né, efetiva. Nós então temos que passar um comando SQL para que o nosso SGBD faça essa criação da tabela no banco de dados. E esse comando é o create table. Eu preciso agora indicar o nome dessa tabela, no caso escolas. E aí nós abrimos e fechamos parênteses, dando um enter aqui, para dizer quais são as colunas que essa tabela irá conter. Então, nesse caso aqui, eu dou um tab no teclado, eu vou adicionar o nome da coluna, então a primeira coluna é o ID, o tipo de dado eu vou colocar que é inteiro, né, então integer, e algo que eu quero garantir é que esse número inteiro ele não seja repetido. Então, por exemplo, a primeira escola ela será armazenada com o ID igual a 1, a segunda escola com o ID igual a 2. Então, eu vou garantir que, por exemplo, a terceira escola ela não tenha um ID igual a 2, por exemplo, ou seja, uma repetição de valores nessa coluna. Para garantir isso, eu tenho que colocar o que nós chamamos de constraint, ou restrição. Então, essa constraint, essa restrição que vai garantir essa unicidade de valores nessa coluna ID é o que eu chamo de primary key. Então, o meu SGBD, quando eu adiciono uma primary key a uma coluna, ele faz esse controle para mim, ele não deixa eu adicionar nenhum valor repetido na minha coluna aqui, no caso, chamada ID, tá? Bem, então, esse é o esquema, né, da primeira coluna. Para ele entender que eu vou para a próxima coluna, eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Só por questões de organização aqui do texto, a gente costuma dar um enter, mas eu poderia continuar escrevendo aqui normalmente na frente, tá? O que ele vai interpretar, que é o delimitador aqui, é a vírgula. Então, para ele, o que importa é essa vírgula para entender que saiu de uma coluna e vai para a próxima. Então, a próxima é nome. Nós vamos chamar essa coluna para armazenar o nome das escolas. Então, o nome é uma variável textual, então nós vamos utilizar um tipo de dado chamado varchar, tá? Aqui, no caso, nós vamos dizer que esse varchar vai ser no máximo 100 letras, tá? Por que isso? Você poderia deixar aqui meramente escrito text, tá?
e ele ia deixar você escrever valores de texto aqui dentro. Mas aqui você não estaria limitando a quantidade de caracteres, então você estaria talvez subutilizando a memória, né? Então, para ter algo mais controlável em termos de memória, você pode dizer, olha, esse é um campo que não vai passar, por exemplo, de 100 caracteres, de 256 caracteres. Aí você vai dimensionar, né, o que você espera para esse campo. Nesse caso, eu sei que serão os nomes das escolas, então eu consigo ter esse controle. Se você não tem esse controle, você pode usar a variável text mesmo, ok? Então, no meu caso aqui, eu vou deixar, sei lá, 120 caracteres, tá? O terceiro, veja que esse é um campo que eu não estou colocando nenhum tipo de restrição nele, em termos de unicidade, por exemplo. Tá? A única coisa que eu estou, digamos, restringindo aqui é que ele vai receber no máximo até 120 letras. Se eu digitar algo acima disso, ele vai cortar, né? Quando chegar no 120, ele para de armazenar, tá? Então vai sair, digamos assim, a palavra cortada. O próximo campo é o número, alunos, perdão. Esse campo ele vai armazenar o número de alunos, então o número ele é um número inteiro, né? Um integer. E o último campo para armazenar a geometria, né? Então, geralmente, esse campo que armazena as coordenadas da geometria é o que eu chamo de geom, tá? Então, aqui eu vou falar que ele é geom. E o tipo desse campo é basicamente os dois tipos de dados geográficos, né, que o meu SGBD consegue interpretar, que é o Geography e o Geometry. Nesse momento, nós vamos utilizar ali o tipo Geography, tá? O tipo Geography, ele assume que os seus dados, eles... deixa eu só... Geography. Ele vai pedir aqui que nós passemos para ele dois parâmetros, tá? Ele precisa entender, bom, esse tipo de geography, ele vai ser um ponto, uma linha ou um polígono? Então, no caso aqui, escolas nós vamos armazenar como ponto, tá? Então, tipo point, ok? E ele espera aqui que nós digamos para ele o sistema de coordenadas. Então, nesse caso, os nossos dados para esse exercício aqui, nós vamos coletar posições das escolas usando, por exemplo, o Google Maps, tá? Então, ali, nós podemos usar o mesmo sistema ali do Google Maps, que é o WGS 84. Só que se eu digitar isso aqui, ele não vai entender, tá? Ele vai dar um erro, porque, na verdade, todo o sistema de referência, ele tem um código associado a ele. E o código do WGS 84 é o 4326. Então, eu tenho que passar o código. Esse código aqui, ele busca nessa tabela aqui, ó. Ele busca nesse SRID, tá? Então, ele vai lá na linha e busca um SRID igual ao 4326 e vai confirmar que é o WGS 84, tá? Então, com isso, se essas são as colunas que eu quero para a minha tabela, eu então terminei, né, de configurar essa tabela. Então, eu vou aqui agora dar um delete só para trazer esse parênteses e observe que eu não coloquei vírgula aqui, tá vendo? Ó? Agora, se eu terminei de inserir as colunas, eu não posso pôr vírgula. E eu vou então executar esse script, tá? Então, para executar o script, eu tenho que selecionar as linhas e executar aqui, ó. Então, veja que essa uma consulta demorou 171 milissegundos. A tabela foi criada com sucesso. Para eu visualizar essa tabela aqui dentro do meu banco, eu vou dar um refresh aqui em Tables e veja que agora eu tenho a tabela criada, tá? Então, se eu vir aqui em escolas, olha lá, as colunas são as que eu defini, ó, ID inteiro, nome varchar, aluno inteiro e geography com essa característica aqui, tá? A informação de que foi de fato criado essa chave primária, ela está aqui, ó, em restrições ou constraints. Então, quando eu venho aqui, ó, ele diz, olha, na tabela escolas foi criada uma chave primária. Para você identificar qual coluna que foi definido como chave primária, você pode, por exemplo, vir aqui em propriedades e pedir para ver a definição. E ele diz, olha,
Nessa tabela foi criado a coluna ID como chave primária, que foi exatamente o que a gente pediu aqui, tá? Então eu só estou confirmando aí com vocês. Então, nesse momento, o que nós temos? Uma tabela criada, mas essa tabela ela está vazia, nós não inserimos dados nessa tabela. Tanto é que nós podemos consultar, ou seja, confirmar isso, né? Então, nós podemos pedir para rodar um comando, que é um select, espaço, asterisco, ou seja, ele vai selecionar, vai mostrar para mim na tela o quê? O que esse asterisco me diz? Ele é um comando para dizer, olha, mostre todas as colunas existentes. Mas da onde que são essas colunas? Aí eu tenho que dizer para ele, from escolas, tá? Então, esse comando, basicamente, ele está fazendo o quê aqui? Ó? Ele está listando ou mostrando, né? Mostrando todas as colunas da tabela escolas, tá? Então, quando eu executo isso aqui, ó, note que ocorreu como eu pedi, né? Eu estou vendo o ID, aqui, ó, uma chave primária, o valor desse campo é inteiro, nome, aluno e geom, que é o geógrafo aqui, tá? Toda coluna que for geométrica, ela vai ter esse símbolo aqui, tá? Que é uma forma de você visualizar as geometrias, tá bom? Isso aqui eu vou mostrar posteriormente. Mas o fato que eu queria chamar a atenção aqui é que você observa que essa é uma tabela que está vazia, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como nós fazemos a inserção de dados em uma base de dados, no caso aqui na base escolas, tá bom? Então, esse é o processo, então, de criar uma tabela, no caso, uma tabela de pontos, no nosso banco de dados geográfico chamado BDG1.